Morumbi é um dos bairros mais famosos de São Paulo, mas tem uma coisa que me chamou a atenção logo nos primeiros minutos dessa caminhada. Cadê todo mundo? As ruas estão vazias, as calçadas vazias. Em alguns momentos, parece que não existe ninguém por aqui. E o mais estranho é que isso acontece em um dos bairros mais ricos da cidade de São Paulo. Hoje eu vou sair da estação São Paulo Morumbi e caminhar até o edifício Penthouse para tentar entender por que o bairro muda tanto a cada esquina. Oi, eu sou o Richard, já deixa um like para fortalecer o canal e bora caminhar. Salve galera, mais um A Pé Por Aí começando. Tô saindo aqui da estação São Paulo Morumbi, um lugar movimentado, perto aqui do Shopping Butantã, avenidas bem importantes. Aqui pela manhã, movimento até legal de carros, bastante gente saindo da estação. Essa estação aqui que recebeu em abril de 2026 cerca de 26 mil entradas, segundo dados aí da Motiva. E eu tô saindo aqui da estação e a minha intenção é chegar ali no edifício Penthouse, lá na Giovanni Gronchi, lá em cima, passando pelo estádio do Morumbis, famoso estádio imponente, gigante ali no meio do bairro, e mostrar toda essa contradição que existe aqui numa caminhada pelo Morumbi. Porque para muitos o Morumbi é sinônimo de luxo, de morar bem, de privacidade. Para outros ele é sinônimo de violência, de insegurança, de medo, principalmente para os pedestres que caminham pelas ruas do bairro. Para alguns ele é Zona Sul, mas na verdade ele é um bairro da Zona Oeste de São Paulo, com algumas partes fazendo limite com a Zona Sul. Então aqui nesse começo a gente já começa a perceber essa parte do bairro, que tem uma parte de comércios. Essa aqui é uma avenida importante, a João Jorge Saad. Tem alguns prédios novos sendo construídos aqui bem próximos da estação. Tem uma área de comércio e serviços bem forte até, movimento de carros. Ali para trás um movimento maior de pessoas. Porém, quando a gente começa a andar para dentro do bairro, principalmente em direção ao estádio do Morumbi, o cenário ele vai mudando aos nossos olhos, a paisagem vai mudando. O bairro ele vai ganhando características bem residenciais e diferentes. Conforme a gente vai entrando em ruas que são ruas mais afastadas das avenidas principais, dos eixos principais aqui, a gente vai percebendo a mudança, principalmente na sensação de segurança, porque nessas ruas mais tranquilas, apesar delas serem tranquilas de trânsito, dá para ouvir o canto dos pássaros, a gente já começa a sentir uma sensação de insegurança um pouco maior, porque literalmente não tem ninguém andando nas ruas. As ruas são todas moradas, os muros das casas tomam conta, as calçadas não são muito bem cuidadas por aqui também, poucos carros passando nessas ruas internas, então você não vê vida, são ruas assim, a gente podia dizer que são ruas mortas, modo de falar, obviamente, né? Mas são ruas bem paradas, ermas, então passa uma sensação de insegurança para quem está andando. E o bairro do Morumbi, principalmente aí nos últimos anos, tem sido vítima de uma onda de assaltos, furtos, principalmente gangues de motos. Então andar por aqui para o pedestre é uma caminhada bem desagradável, não é legal, apesar das imagens mostrarem algo diferente, né? Muita gente pode olhar e pensar assim, nossa, que delícia morar num bairro como esse, numa rua como essa, tranquila, sem trânsito, sem bagunça, sem barulho. Mas a sensação de insegurança aqui é realmente muito grande quando você está andando nessas ruas assim, sozinho. E finalmente a gente chega aqui no estádio do Morumbi, atualmente Morumbis, e deu uma caminhadinha ali da estação até aqui de 20 minutinhos. E obviamente esse vídeo está editado, algumas ruas que eu mostrei no começo foram ruas aqui mais para cima do bairro, tá? Então não foi uma caminhada direta, uma linha do tempo direta da estação até aqui, mas eu demorei mais ou menos isso para chegar aqui no grandioso estádio do Morumbi, que chama muito atenção quando você chega aqui na Giovanni Gronchi, aqui na praça central aqui da frente do estádio. É um estádio muito grande, e tem umas imagens antigas aqui do acervo histórico do São Paulo, que eu vou deixar aqui na tela, que mostram como era a região na época da construção do estádio. E é surreal imaginar como essa área cresceu tanto e o estádio assim, moldou a construção do bairro, literalmente. Então essas imagens são muito boas e mostram esse antes e depois bem bacana aqui da região. E o interessante é que aqui é uma área residencial muito forte, muito grande, bem ao redor do estádio. Então a rua que você entra aqui, tanto lá para cima ou aqui para baixo do estádio, você tem as casas
casinhas normais, assim, de vila mesmo, e do nada você olha para cima e tem aqui os refletores do estádio. Em alguns pontos você enxerga, obviamente, as arquibancadas quando você está aqui mais perto. Então, esse contraste é absurdo entre o estádio e a área residencial do bairro que fica misturado aqui, né? Um ponto que me chamou a atenção negativamente foram as calçadas, pelo menos desse lado aqui da Giovanni Gronchi. Porque você tá num dia de jogo, eu fiquei imaginando isso, pra galera andar aqui, tem que invadir a rua, não tem jeito, ou andar ali pelo outro lado, obviamente, mas assim, são todas muito mal cuidadas, muito lixo em alguns pontos da calçada, ela toda irregular, alguns momentos você tem que sair da calçada e ir pra rua, que é uma faixa de ônibus ali, então fica até um pouco perigoso, e tem também a questão das ruas serem tão residenciais. Eu moro perto de um estádio, e é um estádio que está no meio de uma área residencial, e eu sei como é complexo, principalmente questão de estacionamento, é uma questão bem difícil, e a loucura no dia de jogo mesmo, trânsito, bagunça, tumulto, e aqui dá para imaginar isso em dia de jogo também. Inclusive, se você tem experiências aí em dia de jogos do São Paulo, ou de shows também, manda aí nos comentários qual foi sua experiência aqui no entorno do estádio, com segurança, estacionamento, comércio também, né, lanchonetes. Manda aí nos comentários, a gente vai ficar feliz em ler o que vocês têm para falar aqui do entorno. Para quem acompanha o São Paulo nas alturas, o Raul já tinha feito um vídeo aqui sobre o entorno do estádio, para falar que o estádio não conversava com o bairro, com a região no seu entorno, e realmente andando aqui a gente tem essa percepção assim bem claramente de que o estádio gigantesco ali, só que ele parece que está meio à parte da cidade, meio isolado aqui do bairro ao qual ele faz parte. Então não existe essa harmonia entre estádio e bairro. Agora um dos pontos visuais mais fortes de contraste aqui do Morumbi. Do lado esquerdo, a rua Ernest Renan. Aqui para cima tem colégio particular, o Clube Social do São Paulo está ali para cima, casas luxuosas. E para o lado direito a gente tem uma das entradas, o início da favela de Paraisópolis. Seguindo lá para frente a gente entraria na favela de Paraisópolis, uma das mais conhecidas e uma das maiores favelas de São Paulo. O interessante é que a favela de Paraisópolis ela era um loteamento, como tantos que existiam em São Paulo no século passado, porém por vários fatores, principalmente geográficos, a infraestrutura não chegou aqui à região, aí alguns grileiros começaram a vender terras ilegalmente também aqui no bairro e chegamos à comunidade que temos hoje, que é Paraisópolis. Nessa época, muita gente procura Paraisópolis para morar por conta da oferta de empregos que existia aqui na região. Então, uma pessoa acaba vindo trabalhar aqui nas obras que existiam nessa área, e eram obras de edifícios gigantescos, o próprio estádio do Morumbi, obras viárias da região. O bairro estava se popularizando, estava crescendo, então existia essa oferta de empregos. Então uma pessoa vinha, trazia outra pessoa da família, que mandava trazer outra pessoa, e assim a cidade, o bairro foi crescendo e foi se transformando ano após ano. Nessa área da Giovanni Gronchi é a parte mais interessante assim que eu achei dessa caminhada, porque existe o comércio, existe comércio de luxo até, lojas assim que você vê de um alto padrão, porém ao mesmo tempo quando você olha assim para o lado esquerdo dela, tem uma outra comunidade ali que acho que é a favela do Colombo, o bairro Jardim Colombo, algo assim, e aqui para o lado esquerdo você começa a perceber que a área de mata vai deixando de existir. E existem alguns prédios mais novos que são prédios mais populares também, mas você começa a ver o contraste saltando nos olhos. E também é uma região que você já começa a ver mais pessoas nas ruas. Quanto mais você vai chegando ali perto do edifício, Penthouse, você vai vendo mais fluxo de pessoas caminhando. Coisa que lá embaixo não existia, nas ruas ali de baixo, próximas ao estádio. Não existia ninguém nas ruas, era tudo deserto. E aqui pra cima você já começa a ver movimento, você já começa a ver vida, pessoas fazendo suas atividades ali do dia a dia. Ao mesmo tempo que você olha para um lado e vê prédios, alguns mais antigos, mas ainda assim com 1 metro quadrado bem alto em relação à cidade aqui para a região. Tem os prédios novos, tem os prédios mais antigos, prédios de luxo, e tem também a comunidade ao fundo. Quando a gente olha, a gente enxerga Paraisópolis e é aquele mar cinza sem fim. É impressionante você olhar ali de cima
e você não vê o fim da comunidade, ela é enorme mesmo, isso chama muito atenção. Inclusive dá para ver a ponte estaiada aqui de cima, e é bizarro ver essa imagem em um único plano, todas as camadas sendo apresentadas para você de uma vez, com a Marginal Pinheiros lá no fundo, a ponte estaiada e em primeiro plano aqui a favela de Paraisópolis. São detalhes que essa caminhada aqui vai revelando a cada esquina, a cada quarteirão que você passa, e vai chamando muita atenção. Muito interessante você notar essas diferenças, essas mudanças visuais aqui na paisagem do bairro do Morumbi. E agora a gente chega no final da nossa caminhada, porque ele já aparece ali no canto direito, o tão famoso edifício Penthouse, icônico edifício que ganhou muita fama, principalmente por conta do debate sobre a desigualdade social aqui no nosso país, mas também pela luxuosidade, pelos apartamentos gigantescos que ele possuía, por ter passado ali em aberturas de novelas, sendo cenário ali para novelas. Então ele ficou muito famoso por conta dessa proximidade com Paraisópolis. Então quando você olha as sacadas deles, com piscinas, a arquitetura dele bem única, meio arredondado, fazendo fundo para a favela de Paraisópolis. Isso acabou viralizando muito, chamando muita atenção. Dependendo da sua idade, talvez você já tenha visto essa imagem em algum livro de geografia ou material escolar, usada para ilustrar a desigualdade social aqui nas grandes cidades brasileiras. E é muito interessante passar aqui perto dele. Ele que recentemente foi alvo aí também de mais viralização, porque ele ficou com um estado de degradação bem grande, sofreu com dívidas, o valor do metro quadrado caiu muito dele, e alguns apartamentos foram a leilão. Então ele voltou ao noticiário recentemente por conta desses detalhes, e é bem interessante passar aqui na frente e ver que não é só ele, mas ele acabou virando o símbolo, mas existem prédios e edifícios, lojas que fazem todo esse contraste com Paraisópolis lá ao fundo, e são detalhes aqui que, passando ao redor dele, para quem gosta do tema, é algo interessante, algo que chama atenção ver o edifício aqui dessa maneira, com todo esse cenário composto aqui na paisagem do bairro. Então o Morumbi, ele reserva muitos detalhes curiosos, alguns bem contraditórios, perigosos, sem a sensação de medo de andar em alguns lugares por conta da geografia do bairro, das características das casas e dos condomínios. Então o Morumbi reserva muito debate, muita história, muita contradição, principalmente quando você anda aqui pelo bairro. Isso fica bem à mostra, bem visível e perceptível quando você para olhar assim mais tranquilamente pelo bairro. E essa foi minha caminhada aqui pelo bairro do Morumbi, saindo lá da estação, subindo aqui a Giovanni Gronchi, quase em metade dela para chegar aqui no Penthouse. E em quase 1h30 de caminhada, o bairro do Morumbi mudou completamente várias vezes. E talvez seja isso que faça São Paulo parecer tantas cidades diferentes ao mesmo tempo. E queria saber sua opinião sobre o Morumbi. Para vocês, o que é o Morumbi? É luxo? É perigo? É sinônimo de medo? Conta aí nos comentários o que você acha do bairro, se você tem alguma relação aqui com a região também, e a gente vai gostar de ler os seus comentários. E eu já queria agradecer se você chegou até o final desse vídeo. Se você puder deixar um like para fortalecer o nosso conteúdo, fortalecer o canal, eu vou ficar muito agradecido. Se você está chegando novo por esse vídeo, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações. A gente posta vídeos todas as semanas aqui no Histórias e Lugares. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê nos próximos vídeos.